participe conosco. A Margarida Maria Chagas de Osasco escreveu dizendo: Padre Fábio, gostaria de uma orientação sobre como podemos relacionar o perdão com a memória. Queremos perdoar, mas vem sempre na lembrança o acontecimento. Reação do Margarida, o perdão ele está intimamente associado àquilo que nós chamamos de processo terapêutico, né? O que é o processo terapêutico? É um jeito que a gente tem de organizar aquilo que ficou desorganizado dentro de nós um dia. A vida, às vezes, ela acontece na nossa história, a vida o tempo todo está nos dando, né, situações para nos alegrarmos ou para nos entristecermos. Essas situações, elas estão contextualizadas a partir de pessoas, que a gente não vive sozinho. Cada vez que nós encontramos alguém, de alguma forma, aquela pessoa está passando por nós. Não é apenas um encontro casual. Muitas vezes são acontecimentos que nos marcam de forma muito definitiva. O que é a necessidade do perdão? É aquela necessidade que a gente tem de colocar a pessoa no lugar certo. Porque uma coisa desencaixada dentro de nós é uma coisa que a gente não tolera. É como você entrar dentro de uma casa e um quadro está todo torto na parede. Todo mundo fica incomodado quando vê o quadro torto. A gente tem a necessidade de voltá-lo para o lugar, não é assim? A falta de perdão é a mesma coisa que um quadro torto na parede. Toda vez que você entra, você olha, ele incomoda. Então o que a gente precisa fazer? Arrumar o quadro. Não tem outro jeito. Você não tem como deixar de entrar na sala, tem? Não tem. Você não pode abandonar a sua casa porque um quadro está torto. Você não pode deixar de ficar na intimidade do seu lar porque existe uma mobília fora do lugar. A mesma coisa acontece com a gente quando nós temos uma situação que não foi resolvida dentro do nosso coração, que gerou algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento. Quando nós temos dentro do coração uma mágoa e um ressentimento, a memória afetiva, por isso a gente diz que há uma associação de perdão e memória, a memória afetiva continua gerando um impulso dentro de nós. Isto é, você vê o quadro fora do lugar, fora do prumo, você fica incomodado. Veja bem, a memória afetiva gerou uma reação. Cada vez que essa memória afetiva gera essa reação, você sofre de novo. Então, você continua se fazendo mal com aquela mágoa, com aquele ressentimento. O perdão é você definitivamente colocar esse quadro no lugar e esquecer que um dia ele foi torto. Depois que você ajeita esse quadro na parede, você não vai ficar mais lembrando do tempo em que ele estava torto. Porque se você fica lembrando do tempo que ele estava torto, me desculpa, mas você está agindo de maneira muito burra. Se já foi resolvido o problema, para que ficar retomando aquilo que já está consertado? Hoje até estava dando um exemplo. Às vezes nós levamos um cheque sem fundo na vida, não é? Não é comum isso, levar um cheque sem fundo? E como é, né, Rosa? Leva um cheque sem fundo. O que você faz com aquele cheque sem fundo? Apresentou ao banco, viu que não tem solução? Pronto, rasga esse cheque, joga esse cheque fora, para que ele não participe da sua memória. Você já imaginou se a gente começasse a colocar o cheque sem fundo que a gente recebeu na moldura e dentro da casa da gente? Você vai sentir raiva o resto da vida, né? Cada vez que você olhar para o cheque e pensar, aquele ordinário me deu calote. Aquele ordinário me enganou. Pronto, ele te enganou naquele dia e vai continuar retirando a sua paz o resto da vida. Conciliar o perdão com a memória é você definitivamente retirar de dentro de você, ou você neutralizar dentro de você, todo o poder que aquele sentimento negativo pode ter na sua vida, na sua história. Cada vez que você se pega pensando no desaforo que você recebeu, naquela mágoa que você guardou, você está legitimando o poder dos inimigos dentro de você. E aí você sofre dobrado. Sofre mais uma vez aquilo que já foi doloroso um dia. Para que ficar ressentindo? A palavra já diz, é sentir de novo. Não valeu a pena no momento que sentiu e você ainda continua ressentindo. Aí não tem explicação então. É querer sofrer mesmo. Por isso que eu sempre digo que o perdão é uma atitude inteligente. Você perdoar alguém, antes de qualquer coisa, é você fazer bem a você mesmo. Claro que você alivia o outro do fardo de sentir-se culpado por aquilo que ele lhe cometeu, mas você será o primeiro a ser beneficiado com seu perdão, sabe por quê? Cada vez que o nosso coração está se ocupando de mágoa e de ressentimento, você está trazendo doenças para você.
Coração cheio de mágoa adoece, e ele morre aos poucos, ele contrai uma série de enfermidades que são próprias daquilo que nós chamamos do processo de somatização. O que é a somatização? É uma realidade que está exterior, que é espiritual, digamos assim. Você vive, convive, sente, você traz para dentro de você e sua carne somatiza, vira carne, somatizar. Ela transformou-se em você. E aquela mágoa alojada, ela pode se transformar em doenças terríveis na nossa vida. Nós encontramos muita gente com enfermidades, alergias. Você já viu? Você passa por um processo de irritação, você empola tudo. Tem muita gente que fica assim, caroço no pescoço, caroço pelos braços afora, dores nas pernas. Uma série de formas de somatizar aquilo que você não deveria. Você traz para dentro de você a enfermidade, você traz o desaforo para dentro de você e ele vira sua carne, ele se transforma em você. Tanto é que uma pessoa que traz muito rancor, pode observar, você olha nos olhos dela, você olha na expressão facial dela e você já percebe. É a memória. A memória, o registro dela, o perdão já faz, o rancor já faz parte da carne dela, está somatizado. E aí ela vive um processo constante de tensão, de ansiedade, de medo, enfim. A falta de perdão só faz mal ao coração da gente. Eu, pessoalmente, não gosto de levar adiante nenhuma mágoa. Eu posso até ter o direito de retirar aquela pessoa da minha vida. Não quero mais, pronto, acabou. Mas ficar guardando o que ela me fez de ruim dentro de mim, não. Tanto é que perdoar significa esquecer. Eu não me lembro mais o mal que me fez. Não me faz mais diferença. Aí, padre, mas então eu tenho que voltar a conviver com ela? Não, não precisa. Se você chegou à conclusão de que não dá certo, não tem jeito, que o melhor para vocês é ficar longe um do outro, respeite essa regra que vocês descobriram. Às vezes uma pessoa nos faz mais bem no momento que ela está longe. E isso é muito natural a gente reconhecer. Você continua respeitando aquela pessoa, mas você decidiu que ela não faz mais parte da sua vida. Perdoou? Perdoou sim, porque você não permite mais que a situação que antes te desagradava, ela não desagrada mais. Você já conseguiu superar, você já não deseja mais mal àquela pessoa. Você não deseja mal, porque o grande problema da falta de perdão é que a gente vai se transformando numa pessoa má, não é? Você vai percebendo que você começa a desejar mal para a vida do outro. Isso é muito ruim, ninguém gosta de sentir isso. E às vezes a gente sente isso no impulso da raiva. Agora, se essa raiva dura muito tempo, isso vira uma atitude dentro de nós. A gente começa a ser aquela pessoa que vai sempre na contramão, que está sempre no perigo de cair mais uma vez nas armadilhas que ele mesmo preparou para ele. Isso é muito ruim, porque destrói a gente, minha gente. Não adianta. A falta de perdão é um processo autodestrutivo e é um processo que a gente precisa tomar conta. A gente não pode descuidar. Aquilo que te chateou hoje, resolva hoje. Não vá dormir com isso. Não leve o seu inimigo para a cama com você. Às vezes nós insistimos muito em levar os inimigos para a cama. Falou um desaforo para você lá hoje, você não esquece aquilo e fica recordando toda hora, e toda hora você lembra disso, e toda hora você só conversa sobre aquilo, você não tem outro assunto. Para com isso. Neutraliza isso, porque cada vez que você lembra o que ele lhe falou, cada vez que você ressente aquele desaforo, você está perdendo mais uma vez. Já perdeu naquele momento, vai continuar perdendo a vida inteira. Por isso, não durma com seus inimigos, né? Isso vale para hoje. Eu não sei o que você viveu hoje, mas pode ser que você esteja aí na necessidade de jogar esse lixo fora. Pode ser que hoje você esteja na necessidade de reconciliar-se com o próprio coração. E, na verdade, a reconciliação com o outro, ela só é verdadeira a partir do momento que ela aconteceu primeiro dentro de nós.